Boas-vindas a mais uma análise. Bom, no mundo dos investimentos, a gente sabe muito bem que o sucesso definitivamente não cai do céu. Ele é fruto de olhar para os dados frios e conseguir enxergar aquelas oportunidades claríssimas que a maioria simplesmente confunde com ruído passageiro. Afinal, todo grande investidor precisa agir como o verdadeiro CEO da própria carteira. E um CEO não fica cruzando os dedos esperando a sorte grande bater na porta, né? Ele joga com estratégia, com fundamentos, e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos dissecar dois fundos imobiliários que despontaram e lideraram a rentabilidade recentemente, o VGR11 e o VINO11. A ideia é separar o que é apenas barulho da informação que realmente importa. E para organizar nossa reunião de conselho de hoje, a pauta é a seguinte. Primeiro, o cenário de abril de 2026. 2. O campo de batalha. 3. VGRI 11, o Porto Seguro. 4. Vino 11, a tese de recuperação. E para fechar, 5. O veredito estratégico. Vamos direto ao ponto. O cenário de abril de 2026, certo? Vamos mergulhar nisso, porque antes de começar a escolher qualquer ativo, a gente precisa entender as regras do jogo. E a verdade é que essas regras mudaram bastante no mês de abril de 2026, ditando um ritmo totalmente novo para o IFIX e para o mercado de fundos imobiliários como um todo. E aqui está o número que virou a chave do mercado: 14,50%. A queda da taxa Selic para esse patamar exato foi literalmente o grande catalisador. Para os olhares mais atentos, esse único indicador foi sinal de um ponto de virada imediato. É a velha lei do mercado. Juros menores significam que o capital começa a caçar rendimentos mais gordos lá na renda variável. E quem conseguiu antecipar essa transição, com certeza, acabou colhendo frutos enormes. 2. O campo de batalha. Só que aí é que tá. Não basta simplesmente sair comprando tudo porque os juros caíram. É imprescindível mapear o terreno primeiro. O mercado imobiliário, afinal, não é um bloco único de concreto igual para todo mundo. Ele é formado por vários setores com dinâmicas que chegam a ser completamente opostas. Observando as frentes de atuação, a gente tem cenários bem distintos. De um lado estão as lajes corporativas, os nossos famosos prédios de escritórios. Aqui, o jogo é ter paciência. A recuperação desse setor ainda depende muito daquele retorno ao trabalho presencial e da busca constante por ativos premium, de altíssimo padrão, normalmente lá em São Paulo. O grande desafio para os gestores é o suor de conseguir preencher os espaços que ficaram vazios. Agora, do outro lado do ringue, a gente tem o setor de renda urbana e os fundos híbridos. A palavra de ordem aqui é uma só: perenidade. Estamos falando de imóveis muito bem localizados, amarrados em contratos longuíssimos e super robustos. Eles funcionam quase como verdadeiros portos seguros na carteira, segurando a onda e garantindo aquele fluxo de caixa super previsível quando o mercado balança. 3. VGRI 11, o Porto Seguro. E já que falamos em Porto Seguro, vamos puxar o primeiro grande destaque de performance da nossa análise, o fundo VGRI 11, também famoso como Valora Renda Imobiliária. Esse cara aqui é simplesmente o representante máximo da segurança e da previsibilidade no cenário atual. Olha só que espetáculo esse número, 0,0%. O mercado aplaudiu de pé e premiou o VGR11 justamente por conta de uma eficiência operacional que beira a perfeição. O fundo bateu a marca histórica de 100% de ocupação física, ou seja, não tem um único metro quadrado pegando poeira no portfólio. Para quem monta uma carteira eficiente, isso aqui é o sonho, operação rodando na capacidade máxima, sem desperdício de recurso. E destrinchando os detalhes, a solidez dessa tese fica ainda mais gritante. Com a cota ali na casa dos R$ 6,76, o fundo está sendo negociado com um baita desconto de 23% em relação ao que ele realmente vale. É o famoso P sobre VP marcando 0,77. Mas o que realmente salta aos olhos é o dividend yield dos últimos 12 meses. Absurdos 21,14%. E de onde vem essa força toda? De contratos atípicos do tipo Build to Suit, que é quando o imóvel é erguido sob medida para um inquilino. E o mais impressionante são contratos de 22 anos de duração. Isso mesmo, mais de 2 décadas. Junta isso com uma liquidez diária que passa fácil dos 15 milhões de reais e a gente tem nas mãos uma máquina super azeitada de gerar dividendos. 4. Vino 11, a tese de recuperação. Mas calma lá, uma diversificação inteligente também exige olhar além das zonas de conforto absolutas. Então vamos virar a chave agora para entender como funciona o nosso segundo ativo de hoje, o Vino 11 da 20 Offices. Aqui, a mentalidade precisa ser outra. É uma tese clássica de recuperação, aquele tipo de investimento que pede resiliência e foco no longo prazo. O grande chamariz do Vino 11 está escancarado nesse número aí na tela, um desconto gigantesco de 44%. Isso dá um P sobre VP de 0,56.
Trocando em miúdos, é basicamente a chance de ser dono de pedaços de imóveis pagando metade do preço da avaliação real deles. Um caso claríssimo de oportunidade de deep value. Mas claro, numa análise financeira madura, a gente sabe que não existe desconto agressivo assim sem um motivo por trás. Esses motivos precisam ser colocados na ponta do lápis. Indo direto para esses motivos espinhosos, o Vino 11 entrega hoje um yield anualizado de 10,5%, custando R$ 5,43 a cota. Mas onde é que o sapato aperta? Nos 19% de vacância física. Praticamente um quinto do fundo está ali paradão, sem gerar renda. E para apimentar um pouco mais, tem a questão da alavancagem. O fundo tem dívidas na bagagem que precisam ser monitoradas de perto. O lado bom é que, com os juros caindo, a conta dessa dívida fica bem mais leve, o que naturalmente anima o mercado. Porém, colocando tudo na balança, é uma equação que exige um estômago muito mais preparado para o risco. 5. O veredito estratégico. Com todas as cartas na mesa, chegou o momento do grande veredito. Vamos botar esses dois perfis frente a frente e entender o lugar de cada um na prática, dentro da realidade de um portfólio. Com as métricas espelhadas desse jeito, a diferença de filosofia de investimento grita. De fato, o Vino 11 está numa liquidação muito maior, com aquele desconto de 44% batendo os 23% do VGGRI 11. Só que quando a gente puxa o foco para a geração de renda de hoje e para a paz de espírito operacional, o VGGRI 11 atropela, entregando quase o dobro de yield com a sua vacância completamente zerada contra aquele buraco de 19% do Vino 11. A conclusão prática? O VGGRI 11 é o sinônimo daquele dividendo caindo todo mês sem sustos, ancorado no risco bem baixinho. Já o Vino 11 é para quem caça aquele desconto extremo, topando um risco médio para alto e apostando alto que a gestão vai conseguir fechar novos contratos e que a queda dos juros vai fazer o valor da cota explodir lá na frente. O que nos traz, enfim, a grande síntese de toda essa história. A lição super cristalina que o mês de abril nos deixa é que sim, um patrimônio muito descontado é um imã irresistível para o mercado. Todo mundo olha. Mas quando a poeira assenta, o que realmente sustenta um fundo lá no pódio é a maestria da gestão e a capacidade de manter os imóveis cheios e rendendo. Não tem certo ou errado aqui, as duas estratégias são extremamente válidas. A questão central é pura e simplesmente de propósito. O objetivo é garantir aquela renda previsível agora ou o plano a multiplicar o patrimônio assumindo algumas turbulências no meio do caminho? E com todos esses dados digeridos, fica essa provocação enorme para quem está no controle da própria jornada financeira. Qual é a estratégia que faz mais sentido? Focar na tranquilidade dos dividendos caindo agora na conta ou mirar na agressividade e na grande tacada de valorização lá no futuro? É justamente ter a resposta para essa pergunta na ponta da língua que separa as trajetórias de sucesso do resto. Vamos adorar ver essa discussão ganhando corpo no espaço de comentários. E claro, garantir a inscrição no canal é o jeito mais fácil da gente continuar decodificando esse mercado incrível lado a lado. Excelentes análises, ótimos investimentos e até o nosso próximo encontro.